E às vezes os conselheiros têm o problema da falta de tempo, e além da falta de tempo, às vezes são temas que, como é muito variado, é possível todo mundo entender de tudo. E aí, por isso, o grupo está apresentando uma proposta que tanto o município, como o Estado e a União, que ela crie ou implemente um suporte técnico para facilitar as decisões dos conselhos, para ajudar essa questão. Também, isso é uma proposta. Segunda proposta, fortalecimento e maior integração entre os conselheiros. Terceira proposta, capacitação dos conselheiros. Desenvolver políticas que envolvam e incentivem a sociedade civil a estar participando desse conselho. Então, essas propostas, nós entendemos que elas servem para os três níveis do fim. Em relação ao artigo 21, daquele texto base, que é uma proposta que ela fala, que fala que o Conselho Nacional ele vai estar isso, artigo 21. O Conselho Nacional das Cidades terá, entre outras, as seguintes competências. Primeiro, propor e aprovar diretrizes e normas para a implementação de planos, instrumentos e programas da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, mobilidade, acessibilidade e transporte urbano. 2. Propor a edição de normas gerais dos direitos urbanísticos e manifestar-se sobre propostas de criação e de alteração da legislação pertinente ao desenvolvimento urbano. O grupo está propondo como proposta que, tanto a questão desses estudos como essas propostas, que ela seja feita, mas levando em conta a questão cultural, seja da cidade, ou seja da região, e também o povo da cidade, porque com certeza a situação de São Paulo é uma, de Pouso Alegre é outra, de Santa Catarina e Sapucaí é diferente. Então, o que se leva em conta, além da questão cultural, mas também o povo dessa cidade. E na questão municipal, que ainda envolve o Conselho, ficou para a gente encaminhar um projeto de lei da Câmara de adequação do plano diretor no que refere-se ao mandato do conduto. Haja vista que o plano diretor ele diz que o mandato do conduto é de 2 anos, a eleição é feita na conferência e a conferência acontece de 3 em 3 anos. Então, na verdade, a conta não fecha, não tem jeito de você chegar. Ele precisa fazer uma adaptação da redação à conferência. E aí você acaba discutindo também a questão ali dos setoriais, a questão do transporte, onde foi proposto a melhoria do transporte público e a construção do terminal. Essa aqui já é municipal. E a cobrança do cumprimento do contrato com a Princesa do Sul. Isso, duas questões do Estado. Essas foram as propostas levantadas pelo nosso grupo. Grupo 2? Só uma colocação, conselho, na apresentação do CREA, falando desse aumento do resíduo orgânico no lixo, e esse aumento, esse incremento ocorreu muito com a ida da mulher no mercado de trabalho. Foi uma colocação interessante, porque antes existia dentro das residências
tem tempo, né? Isso, senão só as mulheres faziam o trabalho dentro de casa. Nós dividimos as propostas temáticas e as propostas dos eixos temáticos, a nível nacional, a nível estadual e a nível local. Em relação ao eixo 1 de responsabilidades e possibilidades de atuação entre os entes federados, União, Estados e Municípios, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, no caso aqui uma observação, a pactuação de políticas de moradia digna, mobilidade, saneamento e planejamento urbano, nós colocamos as seguintes propostas, a nível de diretriz nacional. A nível nacional é realmente consolidar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, virar lei como algo projeto, para que se transforme em lei isso, para que essa política possa ser permanente. E a nível estadual, nós colocamos consolidação da política de desenvolvimento de integração regional. Realmente tem que ser transformar em nível federal e a nível estadual também. A segunda proposta desse eixo, a nível nacional, seria a integração com políticas municipais, regionais e estaduais de desenvolvimento urbano. Realmente colocar isso como lei e ter uma integração maior. A nível estadual, a integração com as políticas municipais e federais de desenvolvimento. E essa integração, para que realmente se transforme em política pública, que não dependa de governo, se o governo estadual é de um partido, se o governo municipal é de outro, e o governo federal é de outro. Se transforme realmente em políticas públicas. Com relação ao eixo 2, que é a parte financeira, quem é que vai bancar isso aí? O aspecto financeiro para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, fontes, distribuição e aplicação, nós achamos que a nível nacional é importante a criação de agências regionais para estudos e investimentos nas ações, projetos e programas. Agências, se cria, por exemplo, a nível de governo federal, agências regionais no sentido assim, desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de regiões específicas. O tema do Estado, ele fala realmente do desenvolvimento da cidade e integração regional. Isso. Então, é um encontro importante. Justamente por isso, que a nível no âmbito estadual, nós colocamos a proposta de criação de agências regionais, no caso, para que se integre essa colocação aí, Roberto, é interessante. Eu tive a oportunidade de estar aqui nos dias com a Isabel, que é aquela coordenadora do plano diretor lá da Fundação João Pinheiro. Ela veio da Fazenda de Cutinga e nós apresentamos a presidente da mesa para ver se faz um integrado. Por exemplo, o prefeito comunal, você falou, olha, eu estou tendo aqui a necessidade de um plano diretor. Por quê? Porque há um crescimento de Pouso Alegre que levando o crescimento de Moel. Então ele tem que infraestruturar lá para poder atender. Amanhã depois algumas empresas vão estar lá. E a parte urbana também, a parte de novas residências, há uma demanda de muitas pessoas que trabalham aqui e moram lá. Então ele está preocupado e a Fundação vai dar uma coisa aí. Então, no nosso modo de pensar, tem que ser criadas algumas agências regionais. Por exemplo, o Sul de Minas pode ser criada uma agência regional para o desenvolvimento de políticas urbanas. O outro ponto nesse mesmo eixo aí, tanto a nível nacional como a nível estadual, é uma coisa básica para essas agências funcionárias, que seria a dotação orçamentária. Não adianta nós colocarmos a criação de agências se você não tem uma dotação orçamentária para que suplante todo esse suporte, todo esse trabalho. Com relação ao eixo 3, participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, a nível nacional nós colocamos as seguintes propostas: que se acate e incentive ações, projetos e programas municipais e estaduais
regionais, então vão existir programas municipais e micro-regionais, para que você possa ter uma integração, que é o lema do Estado. Dentro dessa votação aí, para convergir, nós participamos também do CREA lá, então teve lá as estradas mineiras, foi uma proposta inicial da duplicação de Pouso Alegre até Itaguá, mas com prioridade até Santa Rita. Duplicar 409 desse período. Aí é bom para Santa Rita e é bom para Pouso Alegre. Então tem que existir realmente a integração regional, porque não adianta Pouso Alegre crescer. Se a região não cresce junto, você cria apenas bolsões. Você tem que fazer a região toda crescer. E também o fortalecimento dos conselhos de conferências estaduais também, para que isso tenha uma participação no controle social. Com relação ao eixo 4, política de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração das políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano, promoção da função social da sociedade, a nível nacional nós temos 4 propostas. Primeira, nós pensamos que a União deve liberar áreas da União para as cidades que estão em pleno desenvolvimento, promover a função social da cidade, mas função social das áreas, das propriedades, dos imóveis. Hoje, por exemplo, nós temos em Pouso Alegre áreas da União que seriam muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a União, cabe à União também fazer esse tipo de análise para que a cidade possa. O que o Roberto falou é importante o seguinte: qual é a área que Pouso Alegre quer desenvolver? A saída da porta do mar, não tem que ficar lá o exército brasileiro, só tem a saída do mar. Eu não saí para lá. Se o exército deixar passar, eu saio dali, não tem. Então, aquilo lá segurou de movimento. Talvez ele falou, né? Falou direto, mas na União é exatamente essa. Liberado para o O União só tem um acesso. Porque, O União só tem um acesso. porque na verdade, quando nós falamos dessas diretrizes para esse eixo, a gente fala a União como um todo e os municípios como um todo. Especificamente no município de Pouso Alegre, a área do Exército, claramente. A segunda proposta seria a redução de contrapartidas municipais e a ampliação da federal. Hoje, projetos do governo federal nessa área, em média, o governo federal entra com 60% do financiamento e o município entra com 40%. Então, a contrapartida do município é um pouco elevada. Digamos assim, você tem o pacto federativo, mas o município nessa história toda ele está entrando com uma participação maior que dentro do pacto federativo. A terceira proposta seria a nível nacional ampliar verbas para saneamento urbano, saneamento ambiental. Hoje, quando se faz um novo empreendimento, no loteamento, no mercado, você tem verbas para quase todas as áreas. Quando você entra na área de saneamento, você esbarra. Ou por, talvez, deficiência externa nacional, ou por incapacidade da própria das companhias estaduais em atender essa necessidade. Então, assim, há a necessidade de se ampliar as verbas para a questão do saneamento. E a proposta 4 seria a redução de impostos que oneram as tarifas dos transportes coletivos, a proposta agora na área de mobilidade, redução de impostos que oneram as tarifas dos transportes coletivos, com as devidas contrapartidas das empresas de transporte. No caso, se, por exemplo, eu uso 5% de impostos, a empresa teria contrapartida. Então, a gente não colocou assim a mesma contrapartida. Surge uma contrapartida que seria viável para ambas as partes. Hoje, a gente sabe que o transporte coletivo fica bem elevado o custo. Nesse mesmo eixo 4, com relação às propostas de âmbito estadual, nós colocamos que, da mesma forma que a cessão dos imóveis da União, nós colocamos cessão dos imóveis estaduais e espaços subutilizados para o município, com agilidade. Hoje, existem espaços, quem sabe, até mesmo em Pouso Alegre, de órgãos ou entidades estaduais
deixaram de funcionar e o imóvel foi parado, Parece que o utilizado. fórum é um ponto, mas eu conversando com o secretário do Cultura, ele falou que já foi liberado para ele ocupar uma parte lá, já vai fazer isso. E outro ponto também parece que era a cadeia pública também. Tem também aquela área que era da Secretaria de Segurança, lá da Polícia Civil. A gente vai descobrindo alguns espaços, assim. Então, assim, a função social da propriedade. Não só uma área que a gente faz um zoneamento, como um zoneamento especial de interesse social, mas os espaços que já são públicos, são do Estado da União, também têm que cumprir a sua função social. Então, isso é importante. Outra proposta a nível estadual seria ampliar o suporte financeiro da Copasa na política de saneamento ambiental, para acompanhar todos os outros investimentos de desenvolvimento urbano. Podem enfatizar que, da mesma forma que nós queremos que se amplie investimentos a nível nacional para saneamento, a nível estadual também tem que existir um aumento desse aporte de verbas. Quanto vai ser isso, se vai ser feito isso tem que ser discutido. A terceira proposta, que entra na parte de mobilidade, seria a criação de terminal estadual de transporte coletivo, fora da região central, coligando com o terminal urbano. Com o crescimento da cidade de Porto Alegre, a gente vê que há necessidade de se criar terminais de ônibus interestaduais ou intermunicipais que cheguem a um ponto que se coligue, por exemplo, com um terminal urbano, para se facilitar a questão da mobilidade. Tirar a rodoviária da Metal, colocar ela num ponto mais distante e pegar aquele ponto lá e fazer o terminal urbano. Esse parece que é uma proposta já. Seria na parte de custo assim, você deixar mais na área central, terminais urbanos e a parte de interligação municipal ou estadual, você deixar um pouco mais longe da região central. Isso aí. E a proposta quarta proposta é cumprimento dos prazos para se realizar recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário. Hoje a gente sabe que a Copasa, ela sempre foi responsável pelos empresa de água e esgoto. Ela está começando, está iniciando esse trabalho de tratamento do esgotamento sanitário, mas acho que tem que ser definido o prazo para esse ponto, porque a cobrança também, você nem sabe também que a gente tem que ver o lado da empresa, a capacidade de investimento, mas acho que isso tem que ser mais esclarecido, mas tem que deixar bem claro isso aí. As propostas no âmbito local aprovadas, o eixo 1, responsabilidades e possibilidades de pactuação entre entes da federação, a gente colocou assim, nível de diretriz no nível do município, definição clara de uma política municipal de desenvolvimento urbano, através de suas ferramentas, como por exemplo o plano diretor. Acho que o plano diretor tem que ser sempre trabalhado. Ele, quando foi criado no final de 2008, regulamentado em 2009, já existia a previsão de se fazer a sua revisão, e hoje, claramente, há necessidade de fazer essa revisão. E essa é uma forma de definição de políticas de desenvolvimento urbano. Se revisar esse plano, ver onde estamos melhorar. Com relação ao aspecto financeiro, contrapartida municipal dentro da política de desenvolvimento urbano, se a gente quer que o Estado e a União aportem dinheiro para o município também tem que cumprir a sua contrapartida. Existe a possibilidade de criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, isso é importante. Outra forma de financiamento seriam parcerias público-privadas para a política de desenvolvimento urbano. Se a gente parar para analisar assim, qual seria o interesse de uma empresa privada para fazer a parte de desenvolvimento urbano, se existe um retorno ou não, isso tem que ser estudado. Com relação à participação e controle social do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é o municipal, colocamos fortalecimento dos conselhos e conferências municipais. E
No eixo 4, a nível local, em relação a políticas de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração de políticas de educação, saneamento, mobilidade, planejamento, nós falamos formalização de sub-regiões urbanas e rurais para fins de planejamento e gestão. O que seria isso, gente? Hoje, dentro do plano diretor, nós temos o macrozoneamento. O que o macrozoneamento define? Define como se faz o uso e ocupação do solo, se vai poder fazer prédios, se não vai, só residência. E isso está espalhado pela cidade inteira. Nós colocamos como proposta a criação de algumas regiões no perímetro urbano e na zona rural, onde para você facilitar a visualização da cidade a nível de que tipo de investimentos seriam realizados nessas regiões. Então, você fazer uma divisão para facilitar o planejamento da cidade, não só dentro do zoneamento urbano, esse macrozoneamento, um zoneamento dentro dessa finalidade de política urbana. Por fim, nós fizemos as propostas temáticas dentro dos setores, para ver se essas políticas que nós propomos aqui estão de acordo com as políticas do Ministério das Cidades. Para verificar se o que nós estamos propondo aqui, de repente o Ministério das Cidades vai propor e está de acordo com o que nós queremos. Com relação à habitação, a proposta 1 seria regularização fundiária e urbanização de ocupações irregulares na zona rural, através de lei específica. Hoje nós vemos que Pouso Alegre, com essa pressão imobiliária dentro do perímetro urbano, a população está tendo cada vez mais um caminhamento para a zona rural através de chantreamentos. Então, se nós não fizermos um trabalho de regularização fundiária e urbanização dessas áreas, através de lei específica, lei de chantreamento ou ampliação do perímetro urbano, os problemas eles tendem a aumentar numa proporção maior do crescimento da cidade. A segunda proposta da habitação seria que dentro do programa Minha Casa Minha Vida devem ser seguidos, devem ser definidos e quais e prazos máximos para a instalação de equipamentos comunitários de acordo com a dimensão dos mesmos. O que seria isso? Se existe uma área de interesse social define lá dentro do zoneamento urbano como zona especial de interesse social. Ótimo. Já diz zona especial de interesse social. Eu tenho áreas institucionais. Então, eu acho que dentro desses locais, você tem que já informar qual a necessidade dos equipamentos comunitários, os equipamentos públicos, certo? Claro. Equipamentos comunitários, creche, escola, posto de saúde. Se há necessidade, definir prazos para que ocorra a sua instalação. Você tem razão aí, esse ponto é um ponto muito crítico, que os administradores começam a enxergar aquelas áreas lá, a área está deixada, ou alienar aquela área, ou trocar aquela área, ou dar aquela área para a indústria, e assim por diante. E a maior parte dos nossos bairros ficaram sem as áreas institucionais, poder colocar esses instrumentos. Você falou a creche, o lazer. Eu estava conversando com ele aqui, mas ele estava dando um exemplo
dentro da mobilidade urbana que já é visto isso, mas que se verifique, por exemplo, no área de crescimento, se amplie esse estudo. Criação de terminal de integração de transporte coletivo, foi a proposta que a gente tinha feito aqui, criação de terminal. Em relação ao planejamento urbano e ordenamento territorial. Competência da liberação de alvarás deve ser exclusiva do município, de acordo com suas leis. Hoje o Estado libera alvarás provisórios. Isso é um problema que, às vezes, você tem lá, nós temos as leis municipais, a postura não libera o alvará, você entra lá dentro da internet e consegue um alvará provisório. E depois você não consegue reverter mais esse quadro. A adequação de espaços públicos para fins recreativos, culturais, esportivos e outros. Você vai ver outra coisa de planejamento urbano. E por fim, as duas propostas de trânsito. Especificação de pavimentação para novos loteamentos, sinalização horizontal e vertical por conta dos investidores. E definição de infraestrutura de apoio do transporte coletivo, como, por exemplo, abrigos para a população e distanciamento dos mesmos. Então, essas são as propostas do grupo 3. Ele ocuparia. Ele era. A camisetinha dele é interessante, ela embaixo do balé. Ah, é rápido, só segurar. Ela vai nos ajudar. Ó, grupo 2, trabalhamos. Tivemos o grupo 10 trabalhar com a secretária de planejamento, né? Então, o grupo 2 vai falar sobre o saneamento. Dentro do processo de saneamento, primeiro item, serviço de esgotamento sanitário. Item A, esgotos lançados no sistema de águas pluviais. É um problema sério que a nossa cidade tem. Já foi levantado em audiência pública junto com a Copasa. Então, a proposta, acionar a ARSAI. O que é a ARSAI? É a agência reguladora do sistema de água e esgoto do Estado, que fiscaliza a própria Copasa. Obrigado, nosso amigo Mário. Então, acionar a ARSAI e a Copasa para tomar as devidas providências. O que é? Redirecionar essa rede para a rede de esgoto. Tirar da água pluvial. Se não me engano, foi levantado 1.700 e tantos pontos de esgoto caindo na água pluvial. Então, a Copasa já está cobrando um novo sistema de água e esgoto, o esgoto tratado, então ela tem a responsabilidade de tirar fora da água pluvial esse esgoto. Segundo, esgoto a céu aberto, temos ainda do Estado. Acionar a ARSAI e a Copasa para tomar as devidas providências. Canalizar as redes de esgoto. Ela tem que fazer a canalização das redes de esgoto. Segundo, abastecimento de água potável. A Copasa tem feito abastecimento de água, está normalizado. À medida que a cidade cresce, urbaniza, então ela já tem que ter uma infraestrutura de água e esgoto. E aí, então, ela tem. Então, esse ponto está devidamente sendo elaborado, mas de qualquer forma tem uma área que está pendente, que é justamente a área rural. Então, estudar a viabilidade de água e esgoto para atender os núcleos urbanos da área rural. Você tem núcleo urbano aí que está esgoto a céu aberto. O Cerro, por exemplo, não tem rede de água nem de esgoto. Está pendente. Lá no forte, lá dentro do céu, você chega lá, está até verde. Projetos de parceria. O prefeito falou aqui a respeito do projeto das nascentes, igual de extremo. Então, fazer uma parceria com a Copasa, porque ela que utiliza a água das nascentes, para que possa implementar esse projeto junto com a prefeitura. Ok? Vamos lá. O outro item é drenagem urbana. É um problema sério em Pouso Alegre. Vários pontos de alagamento. E nós temos aí, então, né, a própria secretária
o levantamento para a elaboração de projetos visando recursos para solução da drenagem urbana. Aonde é que tem mais dinheiro no Ministério das Cidades, no governo federal? É para a área de saneamento. É nesta área que então, os projetos têm que ser feitos para canalizar esses recursos e resolver esse problema sério do colégio. Então, ela já está fazendo esse levantamento, mas nós mostramos aqui porque é importantíssimo isso aí na próxima chuva de verão. B. Limpeza e desobstrução das galerias e bocas de lobo da rede de águas pluviais. Então, este é outro ponto que, junto com a situação de não ter as galerias lá nos pontos, e as que tem ainda são entupidas de garrafa PET e outras coisas, mas o problema se agrava. E C. Regularização por parte da Copasa das ligações de esgotos clandestinos. E nós colocamos aqui de novo, esse item tanto cabe aqui como lá atrás. E, finalmente, manejo dos resíduos sólidos. A elaboração, implementação, fiscalização do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. Ela já está desenvolvendo um Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. Aí vem, alguém falou assim, ó, vamos fazer então a implementação da coleta seletiva, que andou bem parado, tem que voltar a fazer. Segundo, conscientização dos meninos nas escolas para a coleta seletiva e também não jogar o lixo na rua. Como foi falado, acho que o Guarani colocou, eles estão lavando, bem lavado depois das feiras, mas fica algum resto que vai lá para os outros, vai lá para as galerias. Então, isso aí não aparece agora na seca, mas nas águas, lá em Campituba não deixa correr. Então, este plano municipal. Só um adendo. Plano de gestão de resíduos sólidos, essa semana a gente estava apurando que me parece não, ele foi contratado e a gente ia posicionar essa questão aí, se houve essa contratação, essa licitação para isso ou não, como que está. Mas a questão que deve ser feita é isso, é a elaboração e a implantação dele. Nós não Elaboração, estamos fazendo. implementação e a fiscalização do plano de Nós não estamos fazendo. É necessário que se faça. Obrigado. Então é isso. Agora, incentivo por parte dos SINDUSCOM, que é o Sindicato da Construção Civil, para a formação de empresas para tratamento dos resíduos sólidos da construção civil. Esse autor de colocar aqui. Certo? A cidade está crescendo muito, muitas obras de reforma, obras que estão tirando casas mais antigas do centro. A economia vai crescendo e o desenvolvimento. O São Geraldo é uma amostra de quanto é que renovou aquela parte urbana. Então, gera muito resíduo sólido. Esse resíduo sólido pode ser utilizado para atender uma área muito forte, que é a área das estradas rurais. Então, todo aquele subproduto gera, em vez de comprar cascalho, comprar brita no Rio Sul, pode utilizar lá para poder recompor as estradas rurais. Cadê o nosso secretário de Cultura? Está aqui. Só para pontuar isso aí, já está sendo feito um estudo junto com a Secretaria do Meio Ambiente para verificar a possibilidade de realmente fazer uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. Boa ideia. E finalmente, então, incentivo do Partido dos contra esse tratamento de resíduos sólidos da construção civil. E finalmente, chegamos à conclusão que Reciclagem de resíduos, reciclagem. Porque sanitário, dá para ter reciclagem, dá para ter aproveitamento, garrafa PET e outras coisas mais. Justamente. Então, na hora do resíduo, lá, na hora de fazer a coleta seletiva, foi falado emprego para as pessoas, na hora que tiver plástico de um lado, metal do outro, aí você tem os empregos, tem condições de dignidade, esse pessoal que é o mais sofrido. Então, as cooperativas, é isso. E finalizando aqui, é consolidar o Plano Municipal de Combate às Enchentes, ou seja, tipo 1, 2, 3, 4 e 5, tem que ser terminada, tem que ser feita, porque ela vai dar condições de uma melhor drenagem, ela vai dar condições
ser proposta ser cabe e ser cabível. Pois não, Roberto. Essa questão de resíduos sólidos, hoje, a mais importante até às vezes que a própria reciclagem vai gerar uma parte da população aí, trabalha isso aí, é a questão dos aterros sanitários, hoje é a questão do resíduo orgânico. Hoje o resíduo orgânico já ultrapassou 60% do volume total de resíduo. Então, se não fizer, por exemplo, a compostagem desse resíduo orgânico, o aterro sanitário tinha previsão de 20 anos, ele vai durar de 40 anos, vai durar 15. A vida útil fica comprometida. Realmente, há uma observação que você falou aí, este ano que vem, né, se a cidade não tiver o seu plano de manejo de resíduos sólidos pronto, ela não tem acesso aos recursos mais saneamentos. Então, ó, tem muita cidade correndo atrás. E outra coisa é que quando você tem um PIB maior por capita, quando você tem as condições melhores de vida da população, a quantidade de lixo aumenta significativamente, principalmente o lixo urbano, o lixo orgânico. Por quê? Você acessa mais aos produtos de alimentação e essas pessoas mais. Então, é isso aí. Esta é a colocação do grupo 2. Agradecemos em nome desse grupo trabalhador. Obrigado. O lixo 4, que se refere à política de desenvolvimento de diretrizes para a integração de políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano e promoção em função da prioridade. Bom, é um tema assim, que dá para discutir muito. O nosso tempo é pequeno, então a gente tentou resumir um pouco do que a gente quer que talvez faça no nosso município, que também quer que o Estado também aprove, para a gente poder ter uma unidade mais aberta e ampla. A primeira foi fomentar a comunicação entre instituições sociais de Pouso Alegre. Falar a mesma língua. Acho que está faltando muito, tem muita comunicação e não fala a mesma língua. Aí é o que gera burocracia e demora para poder fazer determinadas coisas. A segunda é a realização de audiências públicas nos bairros sobre os temas de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e trânsito. Essa é uma questão assim, que a gente discutiu muito, porque a nossa cidade cresce cada dia mais e o que está faltando é essa conversa com o nosso povo, né? Esse aconchego, como falou assim, porque o trato, só quem vive lá na ponta sabe como está passando. E eles podem trazer grandes informações, até mesmo do secretariado trabalhar melhor. 3 é criar um fundo municipal estadual de desenvolvimento urbano e reforçar a criação do fundo lá nacional. Ainda não foi criado, mas essa proposta para poder ajudar e descrever esse que a gente quer esse fundo, que vai ser bastante importante para aqui no nosso município. A quarta é construir um fórum micro-regional no polo de Pouso Alegre para debater o desenvolvimento social. Porque do desenvolvimento urbano. Porque a responsabilidade não é só nossa, é de todos os municípios, acho que também temos que falar a mesma língua, acho que também vale muito a pena reunir para poder discutir como anda nosso desenvolvimento urbano. Diálogo com a 6 é rever a expansão do período urbano de Pouso Alegre. Acho que precisa muito isso. Acho que nós precisamos demarcar o que é intensa nós para poder trabalhar melhor. Porque senão, daqui a pouco a gente fica sem controle e o secretariado fica tudo coordenado e não sabe onde trabalhar, de que forma trabalhar. O 7, construir um plano de mobilidade urbana de Pouso Alegre. Esse plano tem que existir. Acho que é muito importante porque é dali que vai dar as diretrizes e as bases para que nós e as pessoas possam ter mais responsabilidade nas nossas decisões. Pode falar. Marquinhos? Quer falar, Marquinhos? Oi. A maior sintonia entre as políticas públicas de habitação, OAB, e Minha Casa Minha Vida, buscando eliminar a fatalização. Acho que está crescendo, né? Pouso Alegre precisa estar atento a isso. Acho que todos nós temos que estar atentos a isso. Para que isso não aconteça, tem que trabalhar em comunhão, para que dessa comunhão saia uma clareza e realmente respaldar quem necessita de uma moradia. Acho muito importante isso, já trabalhar nos próximos Minha Casa Minha Vida, para que realmente possa dar
para quem realmente precisa. O nono, que tem uma representação oficial do Ministério da cidade em cidades municipais acima de 200 mil habitantes. Acho que o Ministério também tem que estar junto e como a cidade está aumentando, a gente tem que trazer o poder para que possam ajudar essa empreitada que é tão difícil e grande. E a última, criar os conselhos de desenvolvimento urbano nos bairros de Porto Alegre. Esse eu acho fundamental, porque esses conselhos que dará a base do real do que está acontecendo. E através desse a gente vai ter bases para poder discutir, para poder elaborar, até mesmo poder fazer uma conferência da cidade com uma fiabilidade maior e de dados que também sejam assim, reais, assim, não é que sejam reais, que vive pouco, e sabem lá na ponta o que realmente está acontecendo. Então foi isso que a gente discutiu, acho que são 10 propostas assim, eficazes para que viemos para o nacional, para que possam nos respaldar. Porque nós sabemos muito bem que no Estado Nacional é outro pinhão, né? Aqui a gente discute, mas lá se trabalha muita língua. Então, quem sabe a gente possa, junto com isso, nós juntamos línguas, e se provar pelo menos um pouco aí que está aí, porque nós precisamos disso, precisamos de propostas mais eficazes para o nosso município. Obrigada. A gente pode sistematizar todas essas propostas, a que for do âmbito municipal, vamos estar caminhando, sistematizando, caminhando para o executivo municipal, as propostas de âmbito estadual, vamos estar sistematizando e caminhando essas propostas para a comissão preparatória da 5ª Conferência Estadual da cidade, e o mesmo acontecerá em relação das questões de âmbito nacional. Então, acho que foram questões bacanas, bem elaboradas, e eu acho que está todo mundo de parabéns, e que participou desse debate, que apresentou essa proposta, todo mundo de parabéns. Acho que é questão interessante, mas, antes disso, alguém tem alguma posição contrária desse tipo de encaminhamento? Só você tem alguma proposta? Eu gostaria de reforçar que, de fato, eu pessoalmente achei fantástico. Acho que o trabalho foi muito sério, muito bom, e as propostas são muito interessantes. Eu acho que vale a pena ser contemplado todas as propostas, porque ao esgotar, se não há possibilidade disso acontecer, ao esgotar, nós talvez favoreceríamos a comunicação principal e ela traduziu muito bem a necessidade. Eu, pessoalmente, acho que foi muito interessante. Concordo plenamente com você, então vamos estar contemplando todas as propostas. Vamos só acertar agora na questão da tarde, tem duas questões para eles fazerem. Você tinha feito a primeira pergunta lá, se alguém discordar de alguma proposta, acho que assim, tem uma das propostas que mesmo me chamou muita atenção do ponto de vista de discordar, que é a questão dos impostos lá, de pedir diminuição de imposto para o setor de transporte. Eu acho que precisaria ficar um pouco melhor pontuado. Por que esse setor teria uma diferença em relação a outros setores, né? Porque foi falado várias vezes de aumentar a taxa de custo, ter fomento, de vir recursos, então, quer dizer, recursos tem que vir de algum lugar. Né? Então, acho que são propostas dentro hoje inteiro, você está falando que tem que aumentar a taxa de custo uma coisa, mas está dizendo que tem que diminuir a arrecadação do outro lado. Acho que essa defesa da arrecadação, da capacidade de investir, né, na administração que tem, acho que é importante. Então, assim, eu não vejo, assim, em tese, né, com bons olhos, dizer que tem que diminuir o imposto, a arrecadação, alguma coisa, a não ser que fique melhor pontuado, né? Que seria interessante nesse caso e não em outros, por exemplo. E qual é o imposto, qual é o imposto que está pesado? Marco Aurélio, essa ideia, Gilson, ela já está sendo discutida a nível federal. Por que isso? Porque hoje a gente pensa só no carro. Então, para que nós que temos carro passamos a usar o transporte público, né, seria uma facilidade a diminuição da tarifa também para aquelas pessoas de baixa renda, porque a tarifa hoje a nível nacional é uma tarifa cara. Desculpa, hoje você está aqui presente, mas é uma tarifa cara. A nível nacional, em qualquer cidade do Brasil, a tarifa do transporte público é cara. E por que se dá incentivo para a indústria construir carro e não dá incentivo para a indústria das empresas concessionárias diminuir a tarifa para que as pessoas que tenham mais condições, que têm menos condições, andar de ônibus? Essa é a minha defesa. A defesa que eu tenho é essa. Ou seja, dá incentivo
facilita para se comprar mais carro, mas não se facilita para que as pessoas possam andar de ônibus. Então, tem que se reduzir, sim, os impostos de combustível, os impostos de manutenção, os impostos para que as empresas possam contratar melhor os funcionários, para que tenha-se também condições melhores de se andar de ônibus. Essa é uma proposta de mobilidade. Eu defendo dessa maneira. Essa proposta de estar contemplando a ciclovia no município, tá? Olha, Sandra, realmente, depois que nós debatemos o processo de saneamento, ela falou, vamos dar uma repassada aqui na mobilidade urbana. E quando nós falamos de urbana, foi falado sobre as ciclovias. E as ciclovias pertencem e já estão direcionadas dentro do plano diretor. Só que Pouso Alegre tem as ruas um pouco estreitas. Consequentemente, alguns pontos podem se implementar uma ciclovia agora. Mas os projetos novos de loteamento poderão ser contemplados e, ao mesmo tempo, ela também fez uma colocação das áreas verdes, as áreas funcionais, e essas áreas, próximas dessas áreas, podem até ser utilizadas pelas ciclovias. Então, é um projeto que deve estar dentro do plano diretor e vai ser reatualizado para os novos projetos de parcelamento do solo, para poder contemplar a ela e secretária dessa área e aprova esse projeto. Não é isso? Gilson, só uma coisinha. Dentro do nosso grupo, teve essa proposta da Liga Nacional. Qual que é a proposta? Vou fazer a releitura. Redução de impostos que oneram as tarifas dos transportes coletivos com as devidas contrapartidas das empresas de transporte coletivo. Redundante de transporte coletivo. Eu não falei ônibus. Pode ser trem, pode ser barco, pode ser. Eu acho assim, a mobilidade só tem que ser facilitada. O transporte coletivo tem que ser incentivado. Hoje as cidades estão sendo construídas para automóveis. Então, Qual é o percurso, por exemplo? Qual é o diagnóstico que você faz dentro dessa atividade? Que problema seria esse? Se quiser falar sobre isso, por assim, essa redução temporária, né? Uma conjuntura econômica aí, você imagina isso. E quando você faz isso, você não quer que as pessoas andem de carro. Você quer que o setor inteiro, né? Que tem operado que trabalha também, né? Que tem os caras que tem um monte de gente que mexe com o negócio do carro no Brasil é muito grande. Então você tem customização de som, de adesivo, uma série de coisas, tem borracheiro, tem posto de respeito. O negócio do carro, todo esse setor do carro que emprega muita gente, mas deve também, eu acho que é isso, não é dizer que você tem que andar de carro e não andar de ônibus. Então, agora, se esse setor precisa, se tem um recurso que está muito caro nesse setor, a minha fala foi nesse sentido, de pontuar qual é o recurso que está acontecendo. Não sei se é recursos federais, estaduais, mas tem recurso municipal que poderia, por exemplo, dividir agora, é mais fácil. a gente colocou a nível nacional, por exemplo, nós não temos a capacidade de definir os impostos em alíquotas. A gente só fala assim, vamos desonerar o sistema. E só para encerrar, uma frase que eu li, que eu achei muito interessante, que uma pessoa falou o seguinte: país desenvolvido não é aquele que pobre anda de carro, é onde rico anda de transporte coletivo. Conhecido, gente? Vereador, assim, tem uma questão das
chegar até o terminal rodoviário. E ali nós vamos colocar bicicletário para que as pessoas do bairro São Geraldo, Ponte, São Carlos, aquela região toda, possa vir de bicicleta e deixar a sua bicicleta ali e possa ir ao trabalho e a mesma coisa retornar. Agora, todas as vias projetadas em Pouso Alegre, elas devem contemplar esse produto. Todas elas, inclusive uma que nós estamos projetando lá, ela já contempla também. Porque hoje a cidade, como você mesmo disse, são ruas muito estreitas que às vezes nem calçada tem. Nem calçada você tem que dar para caminhar a rua. A Monsenhor José Paulino, por exemplo, ela é estreitíssima. Eu que sou mais gordinho, não passo a calçada. Vocês têm ideia? Gente, vamos lá. Então, eu acho que debates importantes, mas as propostas são boas, vamos sistematizar determinadas dessa forma, e com certeza o debate, tanto no estadual como no nacional, vai acontecer. Como com essa proposta vão ser melhoradas. Nós temos ainda duas atividades. Uma das atividades é a aprovação das entidades que farão parte do CONUL. Nós temos aqui 20 entidades inscritas, participaram da conferência e que farão parte do CONUL. Por exemplo, tem alguns segmentos que não tem várias Não, só por isso que ele falou das entidades. As entidades primeiro. Porque são duas questões que não tem que falar aqui. São duas questões. Tem a questão das entidades, que vão compor o CONUL, e tem a eleição dos delegados, representantes da sociedade civil, que vão participar da conferência estadual. Então são coisas diferentes. Você pensar a gente fazer a eleição das entidades primeiro, que depois você bota no juízo, só a questão dos delegados. Em relação das entidades, hoje nós temos no CONUL 22 entidades. Aqui, isso até essa conferência, porque são eleitas na conferência, as entidades são eleitas na conferência. Para aqui nessa conferência participaram 20 entidades. Então, a minha proposta é que a gente aprova todas, poder depois aprova todas as entidades, depois vai ter um prazo para a questão da composição do conselho, aí a gente vai ter que entrar em contato, para que as entidades indiquem seus representantes da sociedade civil. E aí, depois dessa eleição, a gente faz a eleição lá, de quem faz a eleição diretamente lá, quem é titular, quem é suplente, as verbas lá, a gente define aqui só as entidades. Eu vou só dar uma lida nas entidades, para o pessoal saber quais entidades vão participar. A proposta é essa. Todas as entidades que estão aqui hoje, as 20, vão fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Urbano. A eleição do Conselho de Desenvolvimento Urbano será uma outra oportunidade. Isso. Aí cada entidade, por exemplo, indica um titular e um suplente. Qual que é o titular, qual que é o suplente, a gente define essa questão lá na frente depois. A entidade, o reunião do Conselho define. Só as entidades. As entidades são assim, Associação Cultural Comunitária,